Olá pessoal, meu nome é Patrícia Fernanda, eu sou a autora do blog Ensinar a Aprender. Estou aqui com mais um vídeo da série sobre educação dos filhos. Hoje eu vou pegar uma frase que eu gosto muito, que diz assim, que a gente se preocupa muito em que mundo vamos deixar para os nossos filhos, mas poucas pessoas têm se preocupado em que filhos estão deixando para esse mundo. Então, eu quero bater um papo um pouco, trazer para vocês uma análise crítica a respeito de como a gente tem educado mal os nossos filhos e lançado na sociedade, na escola, crianças de todas as formas possíveis. Eu, como não é segredo para quem já acompanha o blog, trabalho com educação infantil, tenho 12 anos de profissão. Com a educação infantil, trabalhei um certo período com outras modalidades, mas foi pouco tempo e depois retornei para a educação infantil e é aqui que eu pretendo ficar. Gosto muito do que eu faço, sou uma educadora vibrante, apaixonada e eu acho que vai ser sempre assim. Vocês podem ver isso através das atividades, né, de todos os trabalhos que eu trago da escola e apresento no blog. Mas jamais, nesses 12 anos que eu trabalho em escola, eu nunca peguei uma situação tão difícil como agora, com educação de crianças tão pequenas. Na escola que eu trabalho, a gente está com 2 turmas de primeiro período, crianças de 4 anos, apresentando todos os tipos de problema comportamental que se pode imaginar. E aí eu trago a discussão, que é o que eu falo sempre com as pessoas, e algumas questionam, mas que o problema não são as crianças, né? O problema não são as crianças, o problema são os pais das crianças. Que tipo de educação você está dando para os seus filhos? Qual é o limite que você traz para sua casa? A maioria dos pais hoje, né, com essa busca pelo ganhar dinheiro e a necessidade também de se manter, de trazer um certo conforto para o lar, ou até mesmo alimentação básica para os filhos, em alguns casos, acabam negligenciando nesse cuidado, nessa atenção com as crianças em casa e deixando as crianças fazerem o que quiserem da vida. E aí nós estamos criando seres totalmente sem limite. Pelo fato de trabalhar fora, às vezes a mãe, longos períodos fora de casa, ela costuma, quando chega do trabalho, não quer brigar com o filho, não quer maltratar o filho, então ela costuma deixar o filho fazer o que quiser, ela costuma fazer as vontades dos filhos, comprando tudo que a criança quer, até se sacrificando, às vezes, financeiramente, mas para poder dar alguma coisa. E isso não traz benefícios para as nossas crianças. Nós estamos com crianças pequenas, de 4 anos de idade, tratando o professor com total falta de respeito, não tendo referência da figura da autoridade da escola, não tendo referência de figura de autoridade em casa. As famílias estão desestruturadas. A sociedade está desestruturada. Com isso, a família fica desestruturada e, consequentemente, a escola está sofrendo com isso. Então, as pessoas dizem assim, a escola faliu, a escola não presta mais, a escola isso, a escola aquilo, e assim para a escola. Só que a escola é nada mais, nada menos que o reflexo da sociedade. Então, a escola recebe crianças, frutos dessa sociedade que está aí totalmente desorientada. Pais que não sabem educar seus filhos, pais que não sabem falar não para os seus filhos. E a criança precisa ser frustrada de vez em quando. Ela precisa ouvir não. Ela precisa aprender a lidar com não. E as crianças de hoje não estão sabendo lidar com não. Elas não estão sabendo ser frustradas. E aí correm o risco de se tornar adultos que não sabem lidar com a frustração. Eu costumo dizer para os pais, sempre quando eu tenho que atender algum caso na escola, que o filho, como a gente vê por aí muito nas redes sociais, o filho para a escola ele é transitório, né?
a criança para a escola ela é transitória. Na minha escola, então, por ser de educação infantil, a criança fica ali 2, 3, no máximo 4 anos, e em seguida ela parte para uma outra escola. Mas nas minhas mãos a criança é transitória. Mas e na sua mão? Como pai, como mãe, ele é para sempre. Então, se uma mãe me diz hoje que ela não consegue lidar, ela não consegue dominar, ela não consegue administrar situações de conflito com uma criança de 4, 5 anos de idade, como vai ser quando essa criança tiver 12, 13, 14 e 15? Que é a idade natural de conflito, todas as mães vão passar, até mesmo aquelas que educaram maravilhosamente bem os seus filhos, nessa idade vão passar por conflitos, mas aquelas que educaram mal os seus filhos nessa idade vão perder totalmente o controle. Então o que a gente precisa fazer hoje em dia é voltar à educação dos tempos antigos, é aprender a falar não, é colocar de castigo quando precisar, retirar coisas que a criança gosta, se então ela não está cumprindo com a parte dela dentro de casa, no que se refere a obedecer, a respeitar normas, regras. Eu, com os meus filhos, eu tenho 2. Uma criança de 8 anos, uma menina, e um de 5 anos. Eles são educados à moda antiga. Eu não abro mão dessa educação. Ficam de castigo, eu restringo as coisas, corto coisas que eles gostam. E se precisar, não há lei nenhuma que vai me dizer também que eu não posso dar uma palmada. Não costumo usar desse artifício, porque eu também não acho que resolva. Mas acredito que se algum dia precisar, vamos lá. É possível fazer de tudo para que a educação deles seja salva. E eu faço questão disso. Graças a Deus não posso reclamar de nada. São 2 amores, são 2 crianças lindas, maravilhosas, abençoadas. Mas se for preciso ser um pouco mais rigorosa, vamos ser. Então eu acho que é isso que está faltando. Eu percebo na escola, quando a criança começa a apresentar problema, que eu tenho que chamar os pais, eu já sei que história vai vir. Eu já sei que tem um padrão de histórias. E aí são histórias de ausência do pai, de ausência da mãe, às vezes, de violência doméstica, crianças criadas com os avós. É uma situação terrível. São as piores situações que a gente pode ter. Porque a avó, né, aquela mãezona protetora de tudo, ela não sabe dar o limite. Ela dá todo amor, todo carinho, tudo, menos limite. Então, assim, todos os casos que a gente tem que chamar pais na escola para resolver problema de comportamento de criança, todos os casos, o problema está ali, na estrutura da família. Em pais que não sabem educar os filhos. Então, gente, vamos aprender um pouquinho, vamos pensar um pouquinho de como que a gente está deixando esses filhos nossos para o mundo de hoje. Pais, a partir do momento que você faz o projeto de ser pai, de ser mãe, começa a pensar que tipo de educação você vai dar para o seu filho, que tipo de filho você quer criar. Porque a gente reclama da sociedade, a gente reclama dos políticos, a gente reclama do caráter dos políticos. E a maioria das vezes a gente está criando filhos com caráter que quando chegar na idade adulta, se vier a ser um político, vai fazer as mesmas coisas quando estiver no poder. Então vamos pensar, antes de criticar, antes de falar, vamos pensar que contribuição eu estou dando para essa sociedade. Um grande abraço para vocês, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.